Olá, seja bem-vindo. Eu sou o Vinícius e no vídeo de hoje eu vou mostrar passo a passo como pintar essa tela que vocês estão vendo aí. Então deixe aí seu like, se inscreva no canal e clique no sininho para não perder nenhum vídeo. Eu vou deixar a lista de materiais aqui na descrição desse vídeo e um link para referência fotográfica. Meu conselho é que você veja o tutorial tudo primeiro e só depois faça o passo a passo. Então vamos lá começar a nossa pintura. Eu vou usar terebentina para a limpeza dos pincéis e um mídio com duas tampas de terebentina e uma de óleo de linhaça. Minha paleta é composta pelo azul ultramar, azul cobalto, alizarin crimson, amarelo ocre, amarelo de cádmio claro e o branco de titânio. Sendo que na família do azul eu tenho o azul ultramar e o azul cobalto. O azul cobalto tem um valor mais alto do que o azul ultramar. Na família do vermelho eu tenho o alizarin crimson. E na família do amarelo eu tenho o amarelo de cádmio claro, que é um amarelo mais brilhante. E o amarelo ocre, que é um amarelo mais apagado. E o branco de titânio. Antes de começarmos, é muito importante analisar os pontos mais relevantes do motivo. No caso, a composição, as cores e os valores. Não vou me dedicar em fazer uma análise completa da composição, porque o foco hoje é sobre cores. No entanto, preciso pelo menos considerar as principais linhas do motivo e fazer uma distribuição satisfatória dos objetos. Eu vou fazê-lo com azul cobalto embebido em terebentina apenas. Então eu começo meu esboço com um desenho bem simples, considerando as principais linhas. Eu gosto de simplificar bastante o contorno dos objetos e não encher a tela de detalhes, porque esses detalhes eu chego com a pintura. E muito pelo contrário, se eu carregasse demais o esboço com pormenores, eu acabaria me confundindo na hora de aplicar as cores. Agora eu marco as sombras do primeiro plano, e isso é muito útil na parte superior das copas, porque eu marco onde irão as áreas escuras da folhagem e evito de avançar com as cores do céu nessa área, justamente porque essas cores irão conter muito branco e eu não conseguiria manter o valor escuro do primeiro plano. E esse é meu esboço. Simples, porém preciso em termos de proporção, espaço e distribuição dos objetos. Eu vou usar um software, que é o Photoshop, para poder extrair as cores e mostrar de forma bem simples como eu começo a perceber as cores e como eu faço para produzi-las na paleta. Mas na verdade você não vai precisar de fazer isso. Isso aqui é só a título de comparação para mostrar que
as cores que a gente vê na natureza nem sempre são tão difíceis de perceber. Vamos começar com a análise das cores e você vai perceber que é bem simples e essa parte é mais importante, pois você terá que controlar várias propriedades da cor. Porém, eu vou mostrar um método na qual facilita muito esse processo. Nesse caso aqui, se a gente reparar bem, veja que no céu, na parte inferior, é mais quente e clara que na parte superior. Então vou fazer uma mistura de branco e amarelo ocre para essa área. Ao aplicar a cor, eu mergulho o pincel no mídio. Em seguida, faço uma mistura de branco, azul cobalto e esbarro na cor que fiz para a parte inferior do céu. Essa mistura agora eu aplico na parte superior e com movimentos bem rápidos para cima e para baixo eu fundo suavemente as cores. Esse céu é bem simples no motivo e eu irei mantê-lo assim. Voltando à análise do tema, veja que agora é a vez de pintarmos as montanhas. Antes disso, iremos preparar as cores locais de cada plano. Cor local é aquela cor que a gente consegue identificar de imediato, que no caso das serras é o azul. Basta a gente olhar nas sombras e veremos eles com um pouco mais de pureza. Veja. Primeiro, vamos reproduzir o azul da serra de último plano. Use uma mistura de branco, azul cobalto e só um tiquinho de alizarim. Se você não tiver espátula, pode fazer com o pincel mesmo. A gente sabe que na paisagem, na natureza, a gente tem uma grande predominância de azuis e verdes. Essa predominância de azul é devido à nossa atmosfera, que acaba influenciando as cores dos objetos. E quanto mais distante, mais apagado e mais frio as cores se tornam. E há também menos contraste tonal entre as cores. À medida que esses objetos se aproximam, eles começam a ter as cores um pouco mais saturada e também há mais contraste e diversidade de valores. Agora chegou a vez de fazer a cor local do terceiro plano. Mistura um pouco de azul ultramar ao azul cobalto e acrescento branco e um pouco de alizarim. Repare que o valor dessa cor é mais baixo que da primeira. Novamente eu olho para a sombra do objeto
e tento capturar a cor mais familiar, a cor que eu consigo perceber com mais facilidade, que é o azul. Só que é um azul com um valor bem mais baixo que o azul do último plano. E com azul ultramar, alizarim e bem menos branco, eu faço a cor local do segundo plano. Para essa mistura, que é para as folhagens da copa dos eucaliptos de primeiro plano, eu faço uma mistura de azul ultramar, um pouco de alizarim e amarelo de cádio. Agora, sem branco de espécie alguma. Com um pincel bem limpo e sem nenhum vestígio da cor anterior usada no céu, e com a ajuda do medium, eu começo aplicando a cor na serra de último plano, com pinceladas bem soltas e respeitando as áreas reservadas para os outros objetos. Voltando para a análise do tema, repare que temos luzes bem sutis, com muito pouco contraste entre os valores. Repare também que a cor é tão neutra que fica difícil identificá-la, mas a gente consegue perceber que é um verde bem apagado. Para a gente fazer o verde neutro e ser coerente quanto à intensidade e valor desse plano, vamos acrescentar a mistura dessa área mais branco para subirmos um pouco o valor e acrescentar o amarelo ocre, com um pouquinho quase insignificante de alizarim. Muito cuidado com o alizarim, pois ele tem um alto poder de tingimento. E pincelo com movimentos que condizem com o relevo da serra revelado pela luz. Antes de começarmos a aplicar as cores do terceiro plano,
Temos que limpar muito bem o pincel para não prejudicar o valor desse plano. Se for necessário, acrescente mais terebintina para a limpeza dos pincéis. Da mesma forma do último plano, comece a aplicar a cor local nas duas áreas desse plano. Mergulho sempre o pincel no medium, pois ele me ajuda a levar a tinta por longas áreas na tela. Com o mesmo sistema usado no último plano, vou fazer a cor da luz em cima da cor local. Na mesma mistura, acrescento mais branco para subir o valor e amarelo ocre para fazer um verde pálido, porém não tão pálido como no último plano. Veja que aqui começamos a ter mais contraste. Novamente, com o pincel bem limpo, aplica as cores que fiz para essa área no conjunto de árvores que atravessa horizontalmente a tela. Se você reparar bem, notará como os planos estão bem definidos e que cada um deles tem valores distintos. Após aplicar as cores das árvores no segundo plano,
Na mesma mistura acrescento mais azul ultramar, um pouco de branco e um pouco de amarelo de cádmio para fazer a luz indireta e fria nas copas. Acrescento mais amarelo de cádmio e um pouco de branco a essa mistura e acrescento a luz na borda das árvores. Isso acontece porque a luz está vindo por trás dos objetos. Acrescenta a essa mistura amarelo de cádmio, um pouco de branco, mais um pouco de alizarim e faço as cores para a grama. Voltando à nossa referência, veja que há uma diversidade de cores no mato intermediário, entre o primeiro e segundo plano. Eu faço essa cor acrescentando alizarim e um pouco de branco à mistura anterior. Em seguida, com um pincel bem limpo, eu faço um verde mais intenso que os demais com azul cobalto, amarelo de cádmio e aplico na grama mais próxima do primeiro plano.
Para a sombra, que é composta por um verde de valor baixo, eu acrescento mais azul ultramar, um pouco de alizarim e só um pouquinho de amarelo de cádio. Com alizarim, azul ultramar e só um pouquinho de amarelo ocre, eu faço o escuro quente e acastanhado para os troncos dos eucaliptos. Olha, e para quem quer se aprofundar na arte da pintura paisagista, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para o meu curso de pintura paisagista. O curso é totalmente online e eu começo falando sobre os fundamentos da pintura, depois eu falo sobre os materiais e depois eu começo nos passo a passos. São mais de 14 horas de vídeo. Eu estou sempre atualizando o curso porque eu estou sempre adquirindo novas técnicas de gravar áudio e vídeo e também novos equipamentos. Então eu vou aperfeiçoando e quem adquire o curso não paga mais nada por isso. E o acesso dele é totalmente vitalício. Lembra daquele verde escuro que preparamos lá no início? Então, vamos usá-lo agora para as folhagens dos eucaliptos. Em seguida, acrescento mais amarelo a essa mistura e simulo algumas áreas que estão recebendo luz.
Acrescento algumas passagens entre as folhagens que revela a montanha ao fundo. Uso a mesma cor que usei na montanha. Agora, usando as cores que já estão prontas na minha paleta, eu volto e faço alguns ajustes com muito cuidado. Uso as mesmas cores que usei em cada área para fazer os devidos retoques. Porém, é preciso ter muito cuidado para não colocar uma cor de valor ou intensidade diferente no lugar errado. É muito importante saber reproduzir uma cor que já está na tela para corrigir áreas de sombra, luz e remodelar certos objetos.
Com a mistura de azul cobalto, alizarim crimson e só um pouquinho de branco, faço as áreas descascadas dos troncos dos eucaliptos. Com azul ultramar e amarelo, faça algumas folhas soltas e distantes das copas principais. Com alizarim e amarelo ocre, eu faço umas luzes indiretas na parte inferior dos troncos.
Com alizarim, um pouco de azul cobalto e um pouco de branco, faça um cinza quente, mais conhecido como bege, para as paredes nas construções. Essas são áreas que estão na sombra, mas que acabam recebendo luzes indiretas, por isso não são tão escuras e frias. Com branco, alizarim e amarelo, eu sugiro o telhado das casas. Faça alguns pontos que sugerem janelas e portas usando o alizarim apenas.
Do outro lado, para contrabalançar e não ter um excesso de elementos próximo aos eucaliptos, eu faço um cupizeiro com alizarim, amarelo ocre e um pouco de azul ultramar.